Na manhã do dia 5 de novembro de 1975, parecia normal para aqueles 7 homens que foram trabalhar na Floresta Nacional de Steve Graves, no Arizona, Estados Unidos, para podar as árvores contratados pelo Serviço Florestal. Não havia nada naquela manhã ensolarada de outono que prenunciasse o tremendo medo, choque e confusão que Travis Walton e seus 6 amigos lenhadores presenciariam quando a escuridão caísse. Enquanto voltava do trabalho com a sua equipe, Walton avistou um objeto brilhante e não identificado no céu. Movido pela curiosidade, ele se aproximou do objeto, mas foi subitamente atingido por um feixe de luz, jogando ao chão. Seus colegas assustados fugiram do local, deixando Walton para trás. Quando Travis acordou, viu-se em uma sala estranha, semelhante ao de um hospital. Ele viu 3 seres de baixa estatura, cabeça desproporcional ao corpo e olhos negros ovalados e grandes. Estes seres vestiam uniformes vermelhos, justos ao corpo. Travis descreveu que os olhos dos seres lhe davam medo. Ainda hoje a lembrança dos olhos o perturba. Conheça agora o mais famoso e impactante episódio de abdução de que se tem notícia. O caso Travis Walton, ocorrido em 1975 e que permanece um desafio mesmo após tanto tempo. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Travis trabalhava como lenhador e estava realizando serviços na Floresta Nacional de Apache City Graves do Arizona, na companhia de outros 6 homens: Allen Dallins, Doane Smith, John Gullett, Kim Peterson, Mike Rogers e Steve Pierce. O grupo havia sido contratado pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos para desempenhar uma variedade de tarefas, entre elas podar arbustos e pequenas árvores em uma área de mais de 1.200 acres próximo ao vilarejo de Snowflake, onde eles moravam. No entanto, como o cronograma de trabalho estava atrasado, eles decidiram fazer turnos mais longos, iniciando as tarefas por volta das 6 da manhã e finalizando somente depois do pôr do sol. Então, no dia 5 de novembro, por volta das 18 horas, o grupo embarcou em uma caminhonete e enquanto retornava a Snowflake para descansar, os lenhadores avistaram uma intensa luz que vinha de trás de uma colina. É claro que eles ficaram curiosos e decidiram se aproximar para descobrir o que afinal estava emitindo o brilho. E foi então que eles avistaram um OVNI pairando a cerca de 6 metros do solo. Segundo seus testemunhos, o objeto tinha formato de disco, contava com aproximadamente 6 metros de diâmetro e 2,5 de altura e apresentava uma série de linhas divisórias verticais escuras em sua superfície. O grupo parou a caminhonete e Walton, que na época tinha 22 anos, saltou e foi correndo ao encontro do disco voador, enquanto seus companheiros atônitos gritavam para que ele voltasse. Segundo contou mais tarde, ele não fez isso para provar que era mais valente do que seus colegas, mas simplesmente porque não queria perder a oportunidade de ver uma nave alienígena de perto. Era uma justificativa justa. Então, quando Walton se encontrava praticamente debaixo do objeto, o disco começou a girar e a produzir barulhos semelhantes aos de uma turbina. Ele até tentou se esconder atrás de uma pedra, mas de repente o objeto emitiu uma intensa luz verde azulada e Walton lembra que sentiu como se seu corpo tivesse sido eletrocutado. Walton não se recorda do que aconteceu depois, mas seus companheiros, que dizem ter testemunhado a tudo isso, contaram que seu corpo começou a levitar, arqueado para trás, e chegou a ficar a cerca de 3 metros do solo. Em seguida, Walton foi lançado para longe feito uma marionete, e seus colegas, apavorados e crentes de que ele havia morrido, fugiram da caminhonete com medo de serem os próximos. No entanto, após se certificarem de que não estavam sendo seguidos, os homens iniciaram uma discussão e decidiram voltar para recuperar o corpo do amigo.
Só que ao retornar ao local onde eles haviam visto Watton pela última vez, ele não estava mais lá. O grupo chegou a vasculhar toda a área em busca de pistas, mas depois de não encontrar absolutamente nada, começaram a considerar a ideia de que ele tivesse sido levado pelos ocupantes da nave. Os companheiros acionaram as autoridades de Snowflake para informar sobre o desaparecimento de Watton e revelar os detalhes do que haviam testemunhado. É claro que os policiais duvidaram dos relatos, especialmente depois de ir até o local do incidente e concluir que não havia nada que comprovasse que um disco voador tinha estado por lá. Não demorou muito até notícias sobre o que havia acontecido começaram a se espalhar, e repórteres, curiosos e evidentemente ufólogos começaram a aparecer para bisbilhotar. E enquanto as investigações prosseguiam, uma equipe de buscas foi organizada, inclusive helicópteros e homens montados a cavalo se uniram aos esforços. Contudo, apesar de toda a mobilização, com o passar dos dias, a esperança de encontrar o Watton com vida era cada vez menor, visto que as temperaturas na região caíam abaixo de zero durante a noite. Na verdade, os investigadores chegaram a desconfiar de que a história do OVNI tinha sido inventada para encobrir algum acidente, ou quem sabe até um assassinato. Entretanto, os companheiros de Watton chegaram a ser submetidos ao teste do polígrafo e os resultados apontaram que eles diziam a verdade. Foi então que no dia 10 de novembro, 5 dias depois do desaparecimento, o telefone da irmã de Watton, Alison, começou a tocar. Era um pouco depois da meia-noite e quem atendeu a chamada foi Grant Neff, marido de Alison. Do outro lado da linha, o lenhador explicou que se encontrava em um posto de gasolina, que estava ferido e que precisava de ajuda. Grant encontrou Watton caído em uma das cabines telefônicas do posto que ele tinha indicado e contou que o cunhado estava abatido, confuso, não fazia ideia de que havia estado desaparecido por tanto tempo e não parava de falar sobre humanoides assustadores. Watton disse que depois de ser atingido pelo feixe de luz, acordou no interior da nave, deitado em uma maca no que parecia ser uma enfermaria, e descobriu que havia uma porção de tubos conectados a seu corpo. Além disso, havia um trio de seres com ele, que Watton descreveu como tendo cabeças desproporcionalmente grandes, pele extremamente branca e olhos enormes. As criaturas tinham baixa estatura, eram desprovidas de orelhas, boca e nariz salientes e não tinham cabelos. O lenhador contou que, embora sentisse muitas dores e se sentisse muito enfraquecido, entrou em pânico e deu um jeito de escapar da sala onde se encontrava. Então, enquanto corria no interior da nave tentando encontrar uma saída, ele se deparou com outro tripulante do disco voador, um homem loiro com cerca de 2 metros de altura que vestia um capacete e roupas espaciais. Segundo Watton, esse homem o levou até o exterior da nave, e lá ele descobriu que se encontrava em uma espécie de hangar, onde havia outros discos voadores. O tripulante misterioso o conduziu até uma sala, e nesse lugar ele viu outros seres com aparência humana. Em pânico, o lenhador não parava de fazer perguntas, mas seus anfitriões não diziam nada. Em seguida, os seres delicadamente puseram uma máscara sobre seu rosto, e tudo que o Watton se lembra depois disso é de ver a nave se afastar enquanto ele acordava no acostamento de uma estrada. Foi então que ele caminhou até o posto de gasolina, ligou para a casa de sua irmã e desmaiou na cabine telefônica. O incidente gerou uma repercussão imensa e foi largamente coberto pela mídia, tanto que a história de Watton e seus companheiros acabou ficando conhecida como o caso de abdução alienígena mais bem documentado de todos os tempos. E era mesmo de se esperar. Afinal, a coisa toda supostamente foi testemunhada de perto pelos 6 colegas do lenhador, e eles inclusive foram submetidos e passaram no teste do polígrafo. Aliás, Watton chegou a passar pelo teste em outras ocasiões, inclusive a pedido de organizações de ufólogos. Ele também apareceu em inúmeros programas de televisão e, juntamente com seus companheiros, recebeu um prêmio em dinheiro de um tabloide sensacionalista chamado O Inquérito Nacional pelo melhor caso de OVNI do ano. Em 1978, Watton lançou um livro contando sua experiência e o caso se transformou em filme, Fogo no Céu, de 1993. Contudo, apesar de o lenhador se transformar em uma celebridade e muita gente acreditar em sua história, não faltaram críticos dizendo que tudo não passou de uma bem elaborada farsa. De acordo com os céticos, existem inúmeras inconsistências no caso, e os testes do polígrafo não foram realizados corretamente. Além disso,
Os críticos alegam que, coincidentemente, 2 semanas antes de Walton desaparecer, um popular canal de televisão norte-americano apresentou uma dramatização sobre a abdução do casal Beth e Barney Hill e que o desaparecimento do lenhador foi orquestrado para aproveitar o falatório que o programa gerou. Travis Walton continua defendendo a versão de que realmente foi abduzido naquela fria noite de 1975. Ademais, seu caso gera ainda bastante interesse e até hoje ele é convidado para dar entrevistas e participar de encontros de ufólogos pelo mundo. O caso é frequentemente citado na comunidade ufológica como um dos mais convincentes e bem documentados relatos de abdução. A história de Walton destaca a complexidade e a controvérsia que cercam experiências de abdução alienígena. Apesar das décadas que se passaram, o caso Travis Walton continua a ser um tópico de fascínio e debate. Ele ilustra a contínua busca por respostas sobre os mistérios do universo e a possibilidade de vida extraterrestre. Mas e você? O que acha? Passar por um detector de mentiras é o suficiente para ser prova de uma abdução? E as críticas e argumentações paralelas, o que dizem? Teria sido o caso Travis Walton uma grande farsa? Ou seria um episódio real de abdução?